Bom dia, amigos. Bom dia a todos. Eu sei que esse bom dia está um pouco atrasado, eu peço desculpas, mas não foi possível de manhã cedinho fazer esse bom dia, né? Então vamos fazer agora e continuar de onde nós queríamos, no Bhagavad Gita, né? Trazer para vocês essa mensagem para talvez aproveitar melhor essa parte da manhã, aproveitar a tarde e a noite. Hoje é o dia do aparecimento do Sr. Ramachandra. Né? Ramachandra foi a sétima encarnação de Vishnu, a sétima encarnação de Deus, descrita no Srimad Bhagavatam e em outras escrituras reveladas. O Sr. Vishnu, ele sempre vem a esse mundo, a esse para trazer, resgatar as almas caídas, né? E também para aniquilar os demônios que perturbam as leis da natureza. Então, as leis da natureza, elas são muito instáveis, assim, elas têm um equilíbrio muito instável e às vezes uma perturbação cria grandes danos nas leis da natureza e às vezes esses danos são irremediáveis, que a própria natureza não é capaz de repor o desequilíbrio causado por pessoas materialistas. Por isso o Senhor, ele precisa vir com poderes especiais para poder refrear esses materialistas que estão desequilibrando a natureza. E ele vem em várias encarnações. Então ele vem, às vezes, numa encarnação de javali, como o seu Varaha, às vezes numa encarnação de peixe, como o seu Matsya, às vezes na encarnação de tartaruga, como o seu Varaha, como o seu Kurma, às vezes como a encarnação metade homem, metade leão, né? Como o seu Nrsimhadeva, a encarnação de cavalo, como Hayagriva. Então, existem muitas encarnações de Krishna em diversas formas. Agora, a encarnação de Krishna na forma humana, né? Krishna veio pessoalmente numa forma aparentemente humana, né? Mas Krishna, ele não tinha assim 100% das características humanas. Ele era curvado em três partes. Isso, o ser humano, ele não é curvado em três partes, né? Por exemplo, né? E tinha várias características assim marcantes da divindade suprema, mas era aparentemente humano. Porém, o Sr. Rama, ele veio num corpo humano, né? Embora seu corpo fosse transcendental e ele fosse completamente espiritual, né? Mas ele aceitou a forma humana como uma forma de uma de suas encarnações, né? E ele fez isso exatamente para refrear o demônio Ravana, que estava escravizando as pessoas, né? Assim, prometendo a elas que qualquer um iria subir para o céu espiritual, que ele ia fazer uma escada e cada um ia poder ir para o céu espiritual sem precisar executar nenhum tipo de jagya, nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de religião, bastava subir na escada dele, né? Então, isso também está descrito aí em outras escrituras que não são védicas, né, como a Bíblia. E essa é a Torre de Babel, né, na Bíblia. Essa é uma ideia demoníaca, né, que Krishna já vinha descrevendo antes. Então, esses demônios, eles também executam algum tipo de religiosidade, mas a sua religiosidade não está autorizada
é algo inventado, e eles não seguem nenhuma regra, nem regulação. Então, isso, a religiosidade geralmente é feita para adquirir mais poder, mais riqueza, derrotar seus inimigos. São religiões, ditas religiões demoníacas, que incitam a violência, que incitam a destruição, né? Que colocam o ser humano como o senhor de tudo. Então, isso aí é uma religião que Krishna está caracterizando aqui nesse verso como uma religião demoníaca, né? E às vezes é muito popular, porque se obtém algum sucesso com essas atividades macabras, né? Se alcança algum sucesso, bens materiais, poderes, então algumas pessoas, muitas pessoas aderem a essas religiões demoníacas materialistas, né? Que visam não a compreensão espiritual, mas visam o poder material, a riqueza material, né? O falso prestígio. Então é isso, gente. Hoje vamos ler o Bhagavad Gita no dia de Rama, tratando sobre a religiosidade. Então, Ravana, que foi o demônio que o Sr. Rama veio para aniquilar, ele praticou algum tipo de austeridade e penitência, adorou o seu Shiva, né? Mas seu objetivo era adquirir poder para poder ser o Senhor Supremo, ser o controlador de tudo, né? Então, derrotar Indra, o rei dos céus, né? E assim, esse Ravana, ele conseguiu esse poder, né? Mas ele, porque suas austeridades satisfizeram o seu Shiva. E o seu Shiva, ele se satisfaz muito facilmente, né? Então, ele não se satisfaz muito facilmente, mas quando ele se satisfaz, ele abençoa seus seguidores sem considerar muito bem o que é que se essa bênção vai fazer bem ou se vai fazer mal para o seu devoto, né? Então ele deu muitas bênçãos para Ravana, e a Ravana adquiriu muito poder. E uma das bênçãos que ele queria era a imortalidade. Como ele não pôde, aí ele disse que ele então queria ser morto, ele só poderia ser morto por um ser humano. Se não fosse ser humano, ele não podia ser morto. Então ele recebeu essa bênção, né? Então nenhum ser humano era capaz de matar Ravana, porque Ravana era extremamente poderoso, né? Aí o Senhor encarnou como Rama, como um ser humano, para que ele pudesse cumprir a missão de matar Ravana, né? Ou aniquilar esse grande demônio perturbador da natureza. Então essa é o nosso passatempo do Sr. Rama, uma parte dele. Hoje à noite, lá para as 7 horas da noite, nós vamos fazer uma live lendo o Srimad Bhagavatam. Terá a presença de alguns devotos que me prometeram vir, né? Então terá a presença do Jairamar, a Maravara e outros devotos que com certeza vão preparar alguma coisa e falar para o seu Rama. E vamos ler o Srimad Bhagavatam também, ok? Jai Hare Krishna. Então vamos ler o verso de hoje do Bhagavad Gita, é o verso 17 do capítulo 16, as naturezas divinas e demoníacas. Então, esse verso diz o seguinte, em sânscrito: Atma Sambhavati, Atma Sambhava Sambhavitaha, Atma Sambhavita Istabda, Dhanamana Madamvitaha, Jante Nama Jagyaste, Damde Navidi Puvakam.
Acomodados e sempre despudorados, deixando-se iludir pela riqueza e pelo falso prestígio, eles às vezes orgulhosamente executam sacrifícios apenas no nome, saem sem seguirem nenhuma regra ou regulação. Então, aqui o Sr. Krishna está descrevendo o tipo de religião demoníaca, né? Como eles praticam para aumentar o seu orgulho, né? E não seguem nenhuma regra e regulação. Significado: superestimando-se absolutamente, sem se importar com nenhuma autoridade ou estrutura, os demoníacos às vezes executam rituais ou sacrifícios ditos religiosos. Às vezes, né? Nem sempre, mas às vezes eles executam. E quando eles executam, eles fazem isso caprichosamente, seguindo apenas a sua vontade e não seguindo nenhuma regra nem regulação. E como não acreditam em autoridade, eles são muito impudentes. Impudentes quer dizer impuros, né? Que fazem atividades pecaminosas, né? Isso se deve à ilusão causada pelo acúmulo de riqueza e falso prestígio. Então, quando as pessoas acumulam riqueza muito grande, elas acham que podem fazer qualquer coisa, acham que podem fazer tudo, né? E aí elas têm uma vida totalmente desregrada e executam qualquer tipo de atividade apenas para dar prazer aos sentidos. Às vezes, esses demônios assumem o papel de pregadores, desencaminham as pessoas e ficam conhecidos como reformadores religiosos ou como encarnação de Deus. Então, na época, em 1960, 1970, até nos anos 80 também, havia muitas seitas religiosas criadas por pessoas de forma materialista, seitas que promoviam o gozo dos sentidos, a degradação dos hábitos humanos, né? E muitas dessas seitas causaram muitos estragos, né? Muitos jovens seguiram, acompanharam esses falsos seguidores que eles inventavam, não tinha nada nas escrituras, eles criavam rituais. Eles fazem um espetáculo com seus sacrifícios, ou adoram os semideuses, ou fabricam seu próprio Deus. Os homens comuns os têm como Deus e o adoram. E eles são considerados pelos tolos como avançados nos princípios da religião ou nos fundamentos do conhecimento espiritual. Eles se apresentam como se estivessem na ordem de vida renunciada e cometem todas as espécies de absurdos. Então eles vestem a roupa de açafrão, deixam o cabelo longo, barba, né? Como se fosse um habitante da floresta, né? Mas eles não seguem as autoridades, seguem só a mente deles, os caprichos dele, e criam uma religião voltada para gratificação dos sentidos, despudoradas, sem nenhum pudor. Na verdade, há muitas restrições para quem renunciou a este mundo. Entretanto, os não divinos não se importam com essas restrições. Eles pensam que todos podem seguir qualquer caminho que criarem. Não existe nenhuma coisa tal como o caminho modelar que se tenha de seguir. A palavra avidi purvakam, que significa negligência em seguir as regras e regulações,
é especialmente enfatizada aqui. Esta atitude sempre se devem à ignorância e à ilusão. Então, quando as pessoas seguem essas religiões inventadas, né, as suas atitudes, geralmente as suas práticas, não são muito puras, né? São práticas impuras. Algumas usam drogas, algumas usam, fazem atividades sexuais ilícitas, né? De qualquer jeito. Então, isso tudo é para alcançar bens materiais, gratificação dos sentidos, né? Então, aqui Krishna está condenando essas práticas demoníacas como sendo as práticas dos demônios. Demônios materialistas, eles tendem, quando praticam alguma religião, sua religião é voltada para isso. Jai Hare Krishna, bom dia a todos mais uma vez, Hare Krishna, vamos meditar sobre isso. Claro que nossa intenção não é condenar ninguém, né? Nossa intenção não é condenar os demoníacos, né? Pelo contrário, é apenas tentar melhorá-los, né? Porque a gente também sabe que os demoníacos na era de Kali predomina, e materialismo predomina na sociedade humana. Então a gente quer melhorá-los para que eles possam ter uma prática genuinamente espiritual e se elevar a uma condição melhor. Ok? Hare Krishna, bom dia a todos, vamos meditar sobre isso e um feliz dia para vocês, um feliz dia de Rama, e quem sabe a gente se encontra mais tarde às 19 horas no Facebook da ISKCON Recife. Agora vamos cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e encerrar essa nossa live do Bom Dia.